O 18 de agosto, nós voltamos a fazer a oferta por 30 e 70 milhões de doses. O 26 de agosto, nós fizemos a terceira oferta. O governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Quantas vacinas foram retiradas dos braços dos brasileiros em função dessa demora em comprar vacinas? Ora, a não aceitação da primeira oferta significa 60 milhões até dezembro, né, de 2020. Bem, eu acho que esse foi um dos pontos altos da CPI. Se esses prazos que foram propostos, tanto pela Coronavac quanto pela Pfizer, tivessem sido cumpridos, nós teríamos tido aí pelo menos 65 milhões de vacinas em dezembro e um outro tanto em janeiro, o que permitiria, segundo estudos científicos que foram feitos, que nós tivéssemos evitado a morte de mais de 150 mil pessoas. Esse ponto mostrando a omissão do governo na aquisição das vacinas, eu creio que foi o início, não é, de uma produção concreta de provas. O governo se cercava de pessoas, tanto dentro quanto fora do governo, que negavam a importância da vacina como meio para produzir imunização coletiva. Ele apostava na imunização naturalmente adquirida. Portanto, ele colocou em risco milhões de brasileiros. Um crime contra a humanidade. A Pfizer chegou em 110 países, ninguém questionou essa questão do efeito jacaré. O outro processo do Butantan é ainda mais absurdo, que é quando eu pergunto diretamente, houve algum tipo de apoio? E ele diz, não houve nenhum tipo de apoio. E aí entra aquela disputa política com o governador Dória, que fazia com que Bolsonaro não suportasse sequer ter uma reunião onde o governador de São Paulo estivesse presente, só porque ele tinha a sorte de ter o Instituto Butantan lá. Então, quer dizer, uma questão meramente geográfica, histórica, acaba definindo uma pinimba do presidente com o governador, porque ele encontrava nele um adversário provável para as eleições. Isso, diante da situação que nós vivíamos, aqui para nós é muito mais do que negligência. Chega a beirar a má-fé. Acho que isso advém também um pouco da crença exagerada, do sentimento que eu chamo de pseudo-liberal, aquele que os empresários ou o mercado se colocam em assessoria ao governo gratuitamente. Isso é basicamente antitético ao brocardo liberal bem conhecido, o senador Cajuru evocou aí de forma indireta, do Milton Friedman. There is no free lunch, em inglês, homenageando aí os cursos de inglês do Sr. Carlos Wieser, né, até recentemente. There's no free lunch, quer dizer, não existe almoço grátis. Será que o senhor foi contaminado pelo efeito Bolsonaro de expor a população e largar a própria sorte a esse vírus mortal que é o coronavírus? O senhor não agiu como general que lidera e administra situações complexas. O senhor, me desculpe a minha sinceridade, agiu como um ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. O Pazuello, ele era o ministro da Saúde, portanto, ele era o próprio ajudante de ordens do presidente. Ele cumpria as ordens do presidente no sentido de promover a ampliação do contágio. Mas o presidente tinha um grupo de empresários que o apoiava e defendia a mesma tese da ampliação do contágio para manter o nível de atividade econômica. Como diz o Caetano Veloso, os anjos tronchos também estiveram no Brasil. E esses anjos tronchos são parte do gabinete paralelo que estimulou e que defendeu, junto com o presidente, a ampliação do contágio. Então, todos eles têm responsabilidade. Esse é um dos maiores absurdos que a CPI revelou. Esse gabinete paralelo não tem nada de voluntário, de ingênuo, de contributivo. Ele tinha interesses específicos. As pessoas que participavam dele participavam, seja por vaidade, seja por interesse específico pessoal, empresarial, seja por querer aparecer, seja para agradar o presidente, mas de alguma forma eles atrapalharam muito o processo. Esse é um processo claro de advocacia administrativa, de lobby indevido, de favorecimento, direcionamento, enfim. Aí tem um monte de tipificações, você pode escolher qual. Seguindo ainda
à orientação desses pseudocientistas, o governo preferiu acreditar na tese de que a doença estava terminando ao final do ano passado e, com isso, protelou a aquisição das vacinas. O Brasil é um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19. Não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país. 4 de cada 5 mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial. E entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas. Ser humano não é rebanho, né? A gente está falando de imunidade coletiva. Isso é um primeiro ponto da reflexão. Mas quando a gente pensa no rebanho, a imunidade do rebanho no Brasil, a gente pode perguntar para qualquer pecuarista, para qualquer veterinário, o que eles fazem para garantir a imunidade do rebanho? Eles vacinam? Esse caso é o seguinte, esse número é assustador e ele é pouco divulgado e ele é pouco repetido. Nós matamos no Brasil 5 vezes mais gente do que a média mundial. E isso não tem a ver com a nossa natureza, com o nosso clima, com a indisciplina do nosso povo, com o sistema de saúde, que embora tenha suas deficiências, se provou muito eficiente e capilarizado. Isso tem a ver com a gestão da pandemia. Há uma sequência de fatos exposta muito bem pela CPI, que mostra que o grande responsável pela matança que a gente teve, a mais do que deveria ou do que poderia no Brasil, um país na média mundial, foi de responsabilidade única e exclusivamente da gestão federal. É, na minha opinião, uma visão criminosa. Para poder adotar as medidas que queria, preservar a atividade econômica, permitir que Bolsonaro chegasse na eleição do ano que vem em uma condição de fazer a disputa, sabotaram todas as ações de prevenção feitas por estados e municípios, não é? O governo negou a importância da testagem, o governo negou a importância das vacinas, o governo entrou no no Supremo Tribunal Federal para impedir que populações vulneráveis tivessem direito a um tratamento diferenciado no enfrentamento à pandemia. Se nós tivéssemos agido como qualquer país fez medianamente, nós teríamos evitado 450 mil mortes e o sofrimento de tantas pessoas no nosso país. E isso foi recorrente, não foi uma situação em que ele assumiu um comportamento que estimulava o risco na população. Ele assumiu e manteve esse comportamento mesmo depois de um ano de pandemia. No segundo ano de pandemia, ele só reiterava um jeito de se comunicar em saúde pública. O modo como você comunica define o comportamento da população e ele conformou um comportamento de risco que por alguns pesquisadores foi chamado de efeito Bolsonaro. Não conhece o Aldebaran, esse Aldebaran von Hollenbein? Você acha que ele é uma pessoa mentalmente sadia, sã? O senhor conhece? O senhor conhece? Nós, assim, conhecer para estar conversando, não. Nós o senhor sabia que ele reivindica que ele é o Superman brasileiro? Que ele recebeu, depois que o Superman ficou tetraplégico, o ator, que ele recebeu os poderes de voar e que ele deveria estar nos filmes do Superman. Parece brincadeira, meu pessoal que está nos assistindo. Isso parece até uma piada, mas não é, não. Notórios picaretas, claramente estelionatários, mas que foram levados a sério por um governo federal de um país como o Brasil. Então isso acende um certo alerta sobre, inclusive, a reforma administrativa. A categoria do servidor público, as funções de Estado, as pessoas que realmente prezam e trabalham no Estado por um tempo suficiente para adquirir experiência para lidar com esse tipo de caso. Né? Pessoas novatas, oportunistas, pessoas que estão lá passando uma chuva. Quer dizer, essas pessoas não têm condição de exercer carreira pública a um nível como uma pandemia dessa exige. Né? Tanto que a gente tem um contra-exemplo, que é exatamente o irmão do Luiz Miranda servidor, que é exatamente um dos heróis dessa história, porque ele acaba revelando um processo como servidor que ele acha muito estranho e inapropriado, como a propina de um dólar por vacina, e isso é corrupção.
Não tem essa fajutagem de 1000 dias sem corrupção e coisa não. As investigações estão em curso. Que Ministério da Saúde é esse que contrata uma empresa bandida? O presidente da República, assim como prevaricou, assim como agiu para expandir a pandemia, no caso do combate a esse fato, ele prevaricou. Tudo que tinha interesse econômico era de interesse dos apoiadores do presidente. Então, a Covaxin passou a ser uma oportunidade de negócios para os apoiadores do presidente, aqueles mesmos que negavam as vacinas. O líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, e todo o seu staff de relacionamento que vem desde a época que ele foi ministro da Saúde, com a Belcher, com outras tentativas de venda de imunizantes ao governo, todas com alguma intenção de tirar vantagem econômica, financeira da venda desses imunizantes, enquanto isso a população estava sendo vacinada a conta-gotas. Nesse momento em que nós descobrimos que o governo, quando decidiu ir atrás de vacinas, escolheu um caminho que permitiria a prática de atos ilícitos e benefícios a integrantes do governo ou de fora do governo, quebrou-se aí toda uma aura que o governo havia cultivado até então, de ser um governo sem corrupção, de ser um governo onde não havia práticas ilícitas. A postura da CPI nesse aspecto permitiu que nós impedíssemos, a aquisição de vacinas no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, dinheiro esse, inclusive, que seria pago antecipadamente por meio de uma fraude praticada pela empresa Precisa. A CPI prestou um grande serviço ao nosso país. Instituíram um protocolo institucional e daí iniciou a determinação para que a gente prescrevesse essa medicação. E não lembro se foi exatamente, um pouco depois, os kits com a medicação começaram a ser disponibilizados, colocados no consultório. A pergunta era obrigatório? Sim, era obrigatório. Havia autonomia do médico? Não, definitivamente não. A minha família não concorda nessa reunião com o início dos cuidados paliativos, se insurge, ameaça ir à justiça para buscar uma liminar para impedir que eu saia da UTI e ameaça procurar a mídia. Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do tratamento paliativo. Ou seja, em poucos dias eu estaria vindo a óbito e hoje eu estou aqui. Esse é um caso que mostra o quão cruel e macabro, tenebroso é o governo Bolsonaro. É um governo que praticou todos os crimes mais repudiados e odientos que a humanidade já viveu. Testes terapêuticos em seres humanos, uma coisa que a gente só viu na Segunda Guerra Mundial, matar pessoas por uma questão de custo, que foi o que aconteceu na Prevent Senior, negar a causa da morte para poder esconder que estava diante de uma pandemia e reforçar a tese de que o kit Covid ele era eficaz. Essa é uma ação absolutamente deplorável, criminosa e macabra. Os crimes cometidos pela Prevent Senior no enfrentamento a essa pandemia, eles podem ser claramente classificados como de lesa humanidade. É um caso, sem dúvida, que chocou o mundo inteiro, que provocou uma comoção internacional e que deu uma visão clara do que foi a condução feita pelo presidente Bolsonaro no enfrentamento a essa pandemia. Um neonazismo picareta, cantava um hino
nazista lá antes de entrar para trabalhar, nós somos isso, nós somos aquilo, somos os maiorais. Eu fiz um relato da minha mãe porque quando ouvi o tal do hino, né, e rememorei isso aí, eu quis mostrar e até ser solidário com eles, porque o Dr. Walter tinha justamente feito o mesmo caminho, de uma forma, né, figurativamente, havia uma semelhança naquilo. Minha mãe fugiu a pé da guerra de Paris, com os alemães estavam entrando e implantando o nazismo em metade da França. E ele fugiu provavelmente a pé também dessa seita nazista, né? Ele disse que ouviu esse hino uma ou duas vezes e depois deu no pé. Por isso que o Brasil, apesar de não ter vivido o regime nazista, não pode tolerar absolutamente nem alguma coisa que seja parecida, semelhante ou inspirada no nazismo, jamais, porque o Brasil acolheu tantos casos desses e tem tantas famílias hoje que são descendentes de pessoas que sofreram essas agruras. A CPI mudou a visão dos brasileiros sobre o governo Bolsonaro e sobre a forma como esse governo vê o povo, a vida. É um governo de morte, é um governo da destruição, é um governo que não tem projeto para o Brasil. Isso ficou claro, é um governo corrupto. Essa foi uma CPI que teve múltiplas dimensões, ela não investigou um fato concreto e suas decorrências. Ela investigou todo um processo que matou muita gente. Quer dizer, eu acho que é a CPI mais importante da história do Brasil, porque envolve a matança. É claro que a gente teria óbitos no Brasil em função do Covid, como todos os países tiveram, mas não 5 vezes mais do que a média mundial. Então, o que poderia ser mais importante do que investigar as causas disso? Sabendo de antemão, claro, que isso tinha a ver com a gestão. Eu acho que ela cumpriu um papel histórico muito importante, não é? Ela conseguiu, em primeiro lugar, catalisar a atenção da população, que estava dispersa em muitos problemas relacionados à pandemia da Covid, trouxe essa atenção aqui para dentro do Congresso Nacional, conseguiu catalisar também as insatisfações que a população brasileira viveu nesse período todo, e ao mesmo tempo ela também conseguiu deixar a nu o que foi a condução que o governo fez nesse enfrentamento à pandemia, os crimes que o presidente Bolsonaro cometeu, trouxe à luz a existência de corrupção dentro desse governo e, portanto, eu acho que ela cumpriu um papel importantíssimo para o Brasil e para a história brasileira.